vai ser um momento que eu creio que Deus vai vir com muita cura nesse momento. O Senhor me deu direção, assim, passo a passo, de tudo aquilo que nós vamos viver. Amém? Amém. Vamos projetar, por gentileza, aí, Larissa. Nós só vamos trabalhar um versículo. E eu, inclusive, não é nem a versão da minha Bíblia, que eu particularmente amo. Mas eu quis usar essa versão que é a nova tradução da linguagem de hoje, para que vocês possam ter um pouquinho mais de compreensão, porque a linguagem de hoje ela é mais próxima de uma linguagem coloquial. Vamos ler, diz assim, vamos ler juntas, 1, 2, 3. Deixe que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continue crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem em quem? Em Jesus. Se aprofundem em Jesus e extraiam de Jesus a nutrição. Continuem crescendo no Senhor, porque é uma continuidade. Quando nós viemos para um lugar como esse, você não para naquilo que você ouviu. Aquilo que você ouviu precisa gerar em você continuidade, perseverança. E o apóstolo Paulo vai dizer: continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, como vocês vão ser ensinadas nessa noite. E que a vida de vocês ela seja uma transborde, seja uma expressão de alegria e gratidão. Amém? Amém. Quando o Senhor me deu esse tema, mulheres enraizadas, bem interessante, a gente já fez, inclusive, nós já fizemos lapidadas que foi florescendo no deserto, onde a gente deu para as mulheres, inclusive, uma lembrancinha que foi um vasinho, né, com cactos, com suculentas. A gente já fez, eu acho que já fez um ou dois, não sei, mas com certeza eu lembro sobre algo que relacionava viver nas estações também. Nós tivemos uma lapidadas que foi viver nas estações. Mas, de forma especial, o Senhor me deu uma outra direção. E eu queria que você pudesse muito se assemelhar, se referenciar sobre esse tema. Em muitas passagens, nós vamos ver na Bíblia Deus nos comparando a árvores, de fato. O Senhor Jesus e Deus, Ele utilizou muitas vezes a simbologia da árvore para comparar a nossa forma de viver. Por exemplo, a gente vai ver em Provérbios 13, 18, a sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Provérbios 15, 4, o falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Provérbios 13, 12, a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Aquele louvor que nós cantamos agora há pouco, a esperança para a árvore cortada, foi uma expressão de Jó, né? Há mais esperança para uma árvore cortada, mas que mesmo cortada, que seus troncos se sequem ao cheiro das águas, ela vai voltar a viver. Então a gente vai observar que a árvore, ela de fato é um elemento que Deus usa para nos dar lições. E aí, eu não sou uma botânica, não sou uma bióloga, mas eu quis estudar um pouquinho mais sobre quais as funções de uma árvore, que vocês possam agora se imaginar também como árvores. A árvore, por exemplo, ela tem 5 partes. Raiz, de baixo para cima. Raiz, caule, folha, flor, fruto e depois vem a semente. Eu vou falar sobre a representatividade de cada uma. Isso na lei da botânica, mas também o que o Senhor ministrou ao meu coração sobre cada parte de uma árvore. Por exemplo, as sementes elas têm a função de perpetuar e multiplicar a espécie. É o elemento principal no desenvolvimento da agricultura. Mas a semente ela também fala de provisão e legado. Ela se trata de algo que alimenta,
mas algo também que vai perpetuar para que novas mudas e árvores possam nascer. Os frutos são resultado da fecundação entre as partes feminina e masculina da planta. A função principal do fruto é proteger as sementes e também preparar o solo onde elas irão cair, facilitando assim a sua germinação. E fruto fala também de ser alguém que facilita a próxima geração e que protege a semente que vai ser germinada. As flores, elas são diferentes umas das outras, podendo ser de vários formatos, tipos e cores. Elas são responsáveis por realizar a reprodução das plantas. E flor fala de identidade, fala de gestação também. E a folha tem a função de produzir o alimento das plantas, bem como de liberar oxigênio. Além disso, ela tem a função de ser alimento para outros animais. Então, a folha, além de causar refrigério, você já procurou uma árvore frondosa para se esconder do sol? Ela também é a provisão para outras espécies. E o caule, finalmente, ele é responsável por sustentar a planta e levar água e sais minerais das raízes até as folhas. Caule fala de sustentação e equilíbrio. E aí, finalmente, onde nós vamos falar muito nessa noite, vem a parte principal, pasmem. Vocês sabiam que a parte principal de uma árvore, de uma planta, não são as flores que dão beleza, não são as folhas que servem de alimento para outros animais, não é o caule que sustenta e dá equilíbrio, e nem tampouco são os frutos que alimentam e que perpetuam aquela espécie, mas a parte mais importante de uma árvore são as raízes. A raiz é um órgão fundamental das plantas, responsável pela sustentação e absorção de água e nutrientes do solo. No contexto da botânica, a raiz é a parte que geralmente se encontra onde? Onde é que fica? Embaixo da terra, da superfície. A maioria das plantas, elas têm a sua superfície aonde? Embaixo da superfície, não é isso? E as funções da raiz. Preste atenção, porque que você vai se chamar, vai se relacionar com uma mulher enraizada. A raiz, ela serve para ancorar a planta no solo, para absorver água e nutriente e também para armazenar alimentos. Então, nós mulheres enraizadas, nós vamos ter 3 grandes importâncias. Ancorar é manter aquela planta, ou seja, aquela casa, aquela família sedimentada, equilibrada, edificada e sustentada. Amém. Uma mulher enraizada, ela também tem a responsabilidade de absorver água e nutriente, ou seja, absorver tudo que é bom e, além de absorver, liberar alimento, liberar aquilo que vai sustentar a sua casa, a sua família e a sua vida. E ainda mais, armazenar alimentos. E as estações do ano falam muito sobre esses ciclos na nossa vida. Quando nós falamos em plantas, não tem como nós não falarmos das estações. As estações, elas vão falar muito sobre ciclos que nós vivemos. Por exemplo, na primavera, o que a gente lembra quando a gente fala de primavera? Flor. E as flores, elas ganham destaque, mas a flor é o que está exposto. A flor é aquilo que as pessoas geralmente, olha, quando ela traz beleza ao ambiente. Mas a flor, ela é um tempo de exposição e de aparência. Eu já quero trazer aqui nessa noite uma grande lição, porque nós estamos vivendo um tempo de muita exposição e pouca essência. Nós estamos vivendo tempos onde os filtros estão aí disponíveis para camuflar os nossos defeitos. Nós estamos vivendo um tempo onde a rede social, nós filtramos, nós escolhemos o que nós queremos mostrar, sim ou não? Sim. Então as flores, elas vão falar muito mais do que
Mas nós precisamos agora voltar ao lugar da essência. É um lugar onde nós não vamos estar tão preocupadas com a aparência, mas nos preocuparmos com quem verdadeiramente nós somos. Mulheres enraizadas, elas não vão se preocupar com o que está acima da superfície, mas elas vão estar preocupadas com o que vai sendo feito abaixo da superfície. Porque o grande processo de crescimento da árvore pode não acontecer só com o que as pessoas estão vendo, mas o grande X da questão, aquilo que de fato faz a árvore se tornar uma árvore resistente, faz a árvore se tornar uma árvore forte, é o poder que ela teve de descer. É época de nós nos aprofundarmos no chão, aprofundarmos naquilo que nós precisamos imergir. Não é mais hora da gente estar querendo se mostrar, mas é hora da gente se guardar. É hora que a gente precisa estar buscando no secreto, parar de tanta exposição e buscar os nossos nutrientes, os nossos sais minerais no secreto com Deus. Em era de botox, de procedimento, nós estamos querendo esconder as nossas linhas de expressão, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Só que eu quero já te dar uma grande lição. Flor de plástico murcha. As flores de plástico, elas murcham. Elas podem ter até uma beleza, elas podem até ter um tempo de vida maior, mas você não vai encontrar nunca em uma flor de plástico perfume. Você nunca vai encontrar em uma flor de plástico o vigor, vida, o toque, que é o que dá verdadeiramente a realidade, o realismo de quem nós somos. E aí, é nessa época da primavera que está todo mundo querendo se mostrar. Nós temos vivido um tempo de primavera, falando socialmente de redes sociais. E aí chega o verão, e o verão ele é um tempo que todos passam. O verão representa deserto, o verão representa tempo de escassez. E verão também demanda tempo a mais de dedicação para não deixar a planta morrer, sim ou não? Sim. É no verão que você tem que redobrar a atenção para alimentar e regar aquilo que não pode morrer. E o verão ele pode trazer sobre nós perdas drásticas, porque nós estamos deixando de regar o jardim que Deus nos confiou. É no verão que nós precisamos redobrar. Verão representa o seguinte: às vezes o casamento está em crise e você simplesmente não está entendendo que vai precisar de mais água para a florzinha não morrer. O verão pode representar aquele filho que está se distanciando e você vai precisar pagar mais preço de jejum e oração. Verão vai te dar mais trabalho. Mas eu quero te dizer uma coisa: a estação do verão passa também. Aleluia. Você vai ter, quem sabe, se cansar mais. Quem não se cansa mais andando de calor? Quem não se cansa mais, quem não bebe mais água, deveria beber mais água, né, Rebeca? Diz calor. Mas, além de você precisar redobrar a atenção, você precisa entender. Quando a flor, eu quero te falar flor, planta, a vida, começar a dar sinais que está morrendo, é hora de você começar a regar mais aquilo que você está dando pouca atenção. Hoje, você vai entender que não se trata do que você vai fazer da porta para fora, mas é o que você precisa fazer para dentro. Aquilo que você está, quem sabe, negligenciando. Uma mulher que está desejando ser uma mulher enraizada, ela precisa entender uma coisa: as maiores experiências que ela vai viver não vão ser nos holofotes, nem nos stories, nem nos rios. Vai ser, quem sabe, lavando louça e falando com Deus. As maiores experiências que ela pode ter, pode não ser, quem sabe, ministrando, orando, dando um estudo na célula, mas vai ser, quem sabe, ela fazendo a tarefa com o seu filho e sendo chamada novamente para olhar e voltar para o jardim da sua casa. Quem sabe nós precisamos voltar a ser aquelas mulheres que estão enxergando como está a nossa casa. Chega de um tempo onde nós terceirizamos tanto. Terceirizamos a educação
gente começa a ficar preocupada, perguntando se Deus não nos ama, quando às vezes Ele fecha uma porta e abre uma porta num lugar totalmente improvável. A gente começa a perguntar para Deus por que aquela pessoa que deveria estar com você vivendo, quem sabe, esse outono, ela não está mais participando, ela andou com você no outono anterior. É porque Deus está dizendo: troque as folhas, mas não perca as suas raízes. Eu prefiro que você perca folhas, eu prefiro que você perca frutos, eu prefiro que você até perca a beleza das flores, mas a sua raiz ela não vai ser tocada. Porque às vezes, nós estamos querendo manter enraizados, nos mantermos enraizadas em lugares onde Deus já nos arrancou. Não é verdade? Simplesmente porque a gente sonhou, porque a gente projetou. Mas aí Deus está dizendo, e quando eu digo a você, chega, fecho a porta, arranco você desse lugar para te plantar em um novo lugar. Porque poda, para quem vê a princípio, pensa que a planta está murchando. Quando você poda uma planta, quem chega na época da podagem, olha e fala assim na época da poda: tá feia, tá minguada. Porque ninguém gosta. Eu tenho um cachorro que é Yorkshire. Quando eu toso ele tem 3,5 kg, parece que tem 1 kg. Porque dá a falsa impressão, o pelo dá uma falsa impressão que ele está gordinho. Aí ele sai de cachorro, eu levo para o pet shop o cachorro e trago um rato. Então quem vê, observa uma planta que acabou de ser podada, vai dizer: não tem mais beleza. Os frutos caíram. E aí Deus está dizendo: pois é, mas para que você possa voltar a frutificar, é necessário eu podar você também. Amém. É melhor trocar folhas do que perder raiz. Amém. É melhor perder flor do que perder raiz. Amém. Porque uma planta ela volta a reviver se ela não tiver flor. Uma planta ela volta a crescer se ela não tiver fruto. Mas sem raiz, ela morre. Então, o outono é aquilo que nós vemos como Deus tirando, Deus afastando, Deus nos lapidando mesmo para viver um novo tempo de frutificar. Mas eu quero também te falar uma coisa: o que sustenta uma árvore não é o que está exposto, mas é o que está escondido. Amém. Amém. Glória a Deus. O que sustenta uma árvore não é o que está acima da superfície, mas é o que está abaixo. E finalmente no inverno, verdadeiramente entra a função e a responsabilidade das raízes. Inverno é a época que a gente observa que todo mundo fica encorujado. Inverno vai falar sobre um tempo onde as árvores ficam de fato feias, porque elas não ficam com folhas, as folhas têm caído no outono. Inverno fala a respeito de uma árvore que muitas vezes não suporta o processo do tempo ameno, da temperatura amena. E eu queria falar nessa noite para vocês sobre uma árvore especial. Eu queria que vocês pudessem se relacionar com essa árvore. Lá no Salmo 92, 12, vai dizer assim: os justos florescerão como palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. E eu achei muito interessante. Vocês já ouviram falar do cedro? Sim. O cedro do Líbano, ela não é uma árvore qualquer. Ela é uma árvore que ela distorce e faz totalmente um caminho contrário a qualquer outro tipo de árvore, porque ela não cresce como as outras árvores crescem. O cedro, ela tem um crescimento lento e constante. Por exemplo, nos primeiros 3 anos de vida, Helena, um cedro, depois de 3 anos, ela só se permitiu crescer 5 centímetros acima da superfície.
Tinha muita gente que ia cortar logo você ia dizer que besteira que eu fiz de ter comprado essa árvore. Não é? Porque nós queremos ver logo o quê? O resultado. Não é assim? Só que o céu é o seguinte, preste atenção. 3 anos, o que são 5 centímetros? Mais ou menos isso, né? 3 anos, ela só cresceu isso, mas eu falei o quê? Acima da terra, da superfície. Mas para baixo, ela já cresceu nesses 3 anos 1,5 metros. O cego nos mostra o seguinte: a aparência nem sempre vai estar de acordo com o nível de crescimento e profundidade que você está vivendo. Enquanto estão olhando, mas não está crescendo nada, mas parece que não vai dar em nada. A aparência são os 5 centímetros. E Deus está dizendo, mas a mulher que é como uma mulher enraizada como Sérgio, ela não se preocupa com o que está acima, porque enquanto o que está acima é o que os outros veem, o que está abaixo é o que eu estou fazendo por você. Quem olha o céu nos 3 primeiros anos vai dizer, não vai dar certo. Quem olha uma árvore cega vai dizer, não cresce. Não tem como ter muitos engajamentos. O cego representa alguém que nem tem seguidor. O cego representa alguém que está fora do padrão de beleza. E que todo mundo está olhando, está vendo o tempo passar e está dizendo, essa mulher permanece no mesmo lugar. A gente não vê nada de diferente nela. A gente não vê essa mulher com seguidores a mais. A gente não vê essa mulher conquistando aí fora nada. Mas não sabe o seguinte, enquanto as pessoas só estão olhando 5 centímetros, essa mulher está presa no quarto, orando a Deus, jejuando, orando, entregando a Deus a sua vida, tendo um relacionamento de crescimento com Deus. Deixa falarem que os 5 centímetros é o que eles veem, 1,5 metro é o que Deus está fazendo, aprofundando suas raízes. Deixa! Enquanto estão falando, enquanto estão caluniando, enquanto estão conjecturando com o que está acontecendo na sua vida, o processo de crescimento está acontecendo. Para cima, 5 centímetros. Para baixo, 1000 vezes maior do que a planta de cima. Para cima, quase ninguém vê resultado. Para baixo, uma raiz se aprofundando, uma raiz buscando água, uma raiz passando pelo processo. Aleluia. Só que, depois de 1,5 metro que ela começa a crescer os 3 primeiros anos, sabe o que acontece? Ela continua crescendo para baixo. Aí chega um dado momento que o cego, ele se aprofundou tanto lá embaixo, que ele encontrou rochas, pedras grandes, porque ele sabe. Vai fazer uma construção para você ver se lá embaixo você não encontra? Vai cavar uma cisterna, não é isso? O que uma árvore comum, uma mulher comum faria quando encontrasse no seu nível de profundidade, no seu nível de crescimento, pedras? Pararia. Uma árvore comum para. O cego faz o seguinte, começa a abraçar as rochas. Começa a usar aquilo que é empecilho. Um motivo a mais para ela ficar mais forte. Por quê? Porque enquanto ela está abraçando as rochas lá embaixo, ela está se tornando uma árvore profunda. E raízes profundas geram árvores viçosas, geram árvores fortes. Quando existe uma história, há muitas histórias eu fui pesquisar. Tem uma história que uma moça, ela ficava observando a vida do seu vizinho. E ela observava que aquele vizinho gostava muito de plantar. Mas ela observou o seguinte, que ele começou a plantar muitas mudas de uma árvore. Mas ela também observava que ele não regava muito. Não colocava muita água. Não adubava muito. E essa mulher um dia chegou para aquele vizinho e perguntou, vizinho, eu observo que o senhor gosta de plantas, mas também observo que o senhor plantou umas árvores aqui, umas mudinhas aqui, e eu não vejo o senhor gastando tempo em estar regando.
gastando tempo em estar adubando. E ele falou assim, você sabe por que eu faço isso? É uma disciplina. Qual a disciplina? Porque quando ela não tem em cima, na superfície, nutriente, ela vai ter que descer para buscar nutriente. E aquela mulher se mudou, passou uns anos fora, e era um país muito gelado. Era um país que tinha muitos, eles chamam de... que tem muita... nos Estados Unidos tem muito furacão, né? E aí, aquela mulher ficou sabendo que a cidade que ela tinha morado tantos anos tinha passado por um processo, por um furacão. E ela foi visitar a sua família que morava na mesma casa. Quando ela volta, ela foi surpreendida. Porque a casa daquele homem, todas as árvores da rua haviam sido devastadas, mas todas as árvores daquela casa estavam de pé. Porque aquele homem, ele mostrou o seguinte: se não tem água na superfície, vai ter que buscar na profundidade. Se não tem nutriente em cima, vai ter que buscar embaixo. Aquelas árvores aprenderam uma coisa: se não está fácil aqui, eu vou descer. Se não está fácil da forma como eu estou querendo carregar, eu vou me humilhar. É a mulher que entende o seguinte: não é pela minha muita retórica, não é pela minha beleza, não é pelo meu corpo, não é pelas minhas amizades, é simplesmente para um lugar onde somente Deus pode fazer. Quando aquela mulher volta, ela vê as árvores intactas, porque eram árvores de raízes profundas. É a mulher que não precisa demandar muito tempo em salão de beleza, mas que não perde e não deixa de gastar muito tempo no secreto do seu quarto com o Pai. A mulher enraizada é aquela que percebe o seguinte: eu não estou perdendo tempo quando eu estou cuidando da minha família. Ela encontra prazer nas raízes. Nós estamos vivendo um tempo que estamos sendo desestimulados a crescermos para dentro. Nós estamos vivendo um tempo que você só é considerado esse trabalho fora se você tiver carteira assinada, estiver desempenhando um trabalho porta fora. Onde Deus está dizendo: mas quem sabe se eu quero você para fora? Eu posso ter um momento com você, mudar o seu segundo, eu quero você para dentro. Cuidando dos seus, vendo prazer em fazer uma comidinha diferente para sua casa, vendo prazer em fazer uma tarefa com os seus filhos, vendo prazer sim em lavar a louça, que é um trabalho exaustivo, mas você está lavando a louça porque teve comida. Então, a mulher cérebro é aquela mulher que ela está crescendo e fincando as suas raízes para baixo. É a mulher que observa o seguinte: aprofundar as raízes é o tempo que ela empreende naquilo que ninguém vê e valoriza, mas que Deus está vendo e recompensa. Amém. Glória a Deus. É o tempo que ela está fazendo nos bastidores, onde ninguém está vendo muito resultado, onde ninguém está vendo muito engajamento, onde a folhagem e as flores ninguém contempla. Mas a mulher que ela é enraizada como o cedro do Líbano, ela busca não depender das circunstâncias nem do ambiente. Ela mesma retira o que é necessário para ela. Ela mesma torna que as condições favoráveis possam provocar o crescimento que ela deseja. E por último, ao chegar a uma profundidade tão grande, quando elas encontram as rochas, abraçam as rochas, sabe que altura chega um cedro do Líbano? Eu queria que você pudesse ver, tem a foto aí, né, Larissa? Sabe aquela árvore de 5 centímetros? Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Aquela árvorezinha, que com 3 anos era desse tamanho, uma árvore cedro do Líbano, ela alcança até 40 metros de altura para cima, simplesmente porque a sua raiz se aprofundou o suficiente para sustentar o crescimento dela. Não se preocupe com o tempo que você está achando que está perdendo para aquilo que não está dando resultado. Enquanto você está buscando ser uma mulher enraizada, buscando no Senhor nutrir as suas raízes,
Deus está cuidando para que no tempo oportuno você seja aquela que vai se destacar entre as outras mulheres. Aquela que quando a tempestade passa, não derruba uma mulher enraizada. Aquela que quando o problema chega, não destrói uma mulher enraizada. Por quê, pastora? Porque ela não cresceu só para cima. Ela cresceu primeiro para baixo. É tempo da mulherada agora começar a se buscar a sua raiz no Senhor. É tempo de nós começarmos a crescer naquilo que verdadeiramente o Senhor deseja para nós, para que depois nós possamos alcançar a estatura exata que o Senhor deseja para você. Crescer para baixo é muitas vezes ir na contramão daquilo que você gostaria de fazer. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Eu estou finalizando a parte da palavra porque nós vamos ter esse momento, como eu disse, eu ia ser breve. Estou tentando ser breve. Crescer para baixo é quando todo mundo está dizendo assim: você não precisa passar por isso. E o crescer para baixo é decidir perdoar quando aquele que deveria, não merecia ser perdoado, foi perdoado. Crescer para baixo representa muitas vezes nós não irmos adiante em coisas que nós gostaríamos de avançar e Deus falou, é até aqui só. Crescer para baixo é cada palavra que foi dita ao seu respeito, cada calúnia que foi levantada contra você, cada julgamento que foi feito sobre você e que você gostaria de responder e que você gostaria de intervir. E Deus está dizendo: silencie, porque o adubo do perdão ainda é o melhor nutriente para te fazer crescer. O adubo do perdão ainda é o melhor nutriente para formar você uma árvore com 40 metros de altura. A gente às vezes, sabe, fica querendo muito que Deus seja justiceiro. Não é assim a nossa oração às vezes. Deus, entra com justiça. Senhor, você não está vendo. Não é assim que a gente pede às vezes. E se a gente mudar a nossa oração e dizer assim: Deus, enquanto o Senhor não muda o exterior, muda o meu interior, para que eu possa resistir, para que eu não seja como um bambu, que o vento dá, vai para lá, vai para cá, mas que eu seja como um cedro, uma mulher que tem a sua raiz sustentável, uma mulher que, quando as outras estavam preocupadas demais com o que está lá fora, ela estava buscando raiz e se enraizar no que está dentro. Crescer para baixo representa todas as renúncias e nãos que você precisou dar, simplesmente porque Deus te mandou, mesmo você querendo dizer sim. Crescer para baixo representa todas as vezes em que você se sentiu injustiçada, traída, e simplesmente Deus falou: deixa quieto, porque no tempo oportuno, quando virem você crescer, vão ter que reconhecer que eu sou o Deus. Aleluia. Crescer para baixo muitas vezes vai parecer um recuo no mundo. Vai parecer que você está errando, que você está perdendo. E Deus está dizendo: deixa. Porque o mundo só vê a aparência, mas eu conheço o teu coração. Quem diz que eu quero você aparecendo nos outros? Eu quero te reconhecer aqui. Eu quero respaldar quem você é quando você está comigo. Crescer para baixo é a mulher que não se sente perdendo, porque às vezes vai ter que abrir mão de um trabalho que você amava tanto, simplesmente para cuidar do seu filho em casa, porque às vezes ele precisa de você. Crescer para baixo muitas vezes vai vir na contramão. Enquanto o mundo está dizendo revida, o crescer para baixo é silencia. Enquanto o mundo está dizendo ganha o mundo, o crescer para baixo é perde e abre mão do mundo. Enquanto o mundo está dizendo você precisa ser parecida com todas as outras, o crescer para baixo é você precisa ser diferente de todas as outras. O crescer para baixo manda você separar na primeira briga. O crescer para cima manda você separar na primeira briga. O crescer para
para baixo manda você perdoar 70 vezes 7. O crescer para cima manda você pegar o seu filho e quando ele não está bem, você dá a ele o que você acha que seria necessário. O crescer para baixo é dizer: não, eu vou orar por você. Você vai ter que entender que Deus tem um propósito maior na sua vida. Nós precisamos de um tempo onde nós precisamos crescer para baixo. É tempo de aprofundarmos as nossas raízes. E não importa quanto tempo a sua árvore vai começar a aparecer. Eu quero já dizer uma coisa: cada uma terá o seu tempo exclusivo. Vai ter gente que vai crescer e vai mostrar logo. Vai ter gente que vai passar os 3 anos e ninguém vai ver nada. Mas você sabe o quanto você está crescendo, porque as suas raízes estão se firmando verdadeiramente naquilo que ela precisa estar firmada. Eu queria que você pudesse ficar de pé agora. Nós vamos cantar esse louvor. Ok. No final, me lembra. A gente vai cantar um louvor agora, mas não estamos acabando. Como eu falei, eu tentei ser o mais breve possível, porque a gente vai ter um momento agora de cura e você vai entender. Amém. Todas receberam um saquinho com sementes? Sim. Todas estão com um saquinho? Amém? Então, nós vamos cantar esse louvor. E depois que nós cantarmos esse louvor, você vai pegar o seu saquinho na mão. E você vai ficar com ele, porque a gente vai ter um momento. Não vai embora. Não se dispersa, porque tem coisas ainda para acontecer nesse lugar. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor.
Deu para entender, gente?